Olá, eu sou Ana Guimarães, bem-vindo ao canal Radar Curioso. Hoje você vai ver os 10 lugares impressionantes em que a Terra age de forma misteriosa. Fica com a gente até o final para conhecer essa história maluca. Já se inscreve no canal, deixa seu like e envia esse vídeo para um amigo tão curioso quanto você. Areia movediça. Em geral, nós relacionamos areia movediça com filmes de ação e grandes aventuras na selva. Mas a verdade é que esse fenômeno pode acontecer em qualquer lugar do mundo, em que exista solo com excesso de água. Em geral, isso acontece em locais com areia, iodo ou argila, em locais pantanosos, parte de rios ou do mar. O que acontece é que por causa do excesso de água, o atrito entre as partículas diminui, tornando o solo bastante instável. É por isso que, sob pressão, a areia movediça engole os objetos acima dela. A boa notícia é que é impossível se afogar em areia movediça, mas mesmo assim, brincar com ela talvez não seja a melhor ideia. Praia Desaparecida. Um evento muito estranho aconteceu nessa praia em 24 de setembro de 2018. No dia anterior, a praia estava cheia de turistas que estavam se divertindo no mar e na areia, mas durante a noite um buraco se abriu e o mar começou a engolir a praia em uma velocidade assombrosa. O buraco engoliu a areia completamente, chegando até as árvores. Ele ficou com algo entre 198 e 350 metros de altura. O que os especialistas explicaram é que se tratava de um deslizamento da costa que aconteceu por causa de uma erosão, um desgaste abaixo do nível do solo. De repente, o solo simplesmente desabou, porque não tinha nada embaixo. Em 2015, um evento muito parecido aconteceu na região, engolindo carros, tendas e até um ônibus, e hoje em dia as pessoas são orientadas a manter distância do local. Fissuras sísmicas. Em 2015, na Etiópia, se abriu uma fenda enorme de 56 quilômetros de comprimento, por 6 metros de largura. Esse é o tipo de evento que se esperaria de um terremoto, mas ele apareceu do nada, sem nenhum abalo sísmico em um curto espaço de tempo. Os cientistas teorizam que essa fissura foi o resultado de uma erupção passada do vulcão Debaru, que fica na região, mas ela foi uma grande surpresa. Isso porque, no mar, é comum que as fissuras aconteçam por motivos semelhantes, por uma intrusão de magma. No caso, estamos falando da placa árabe e da placa africana. Eles acreditam que essa fissura é o primeiro passo para a formação de um novo oceano, que vai engolir o Mar Vermelho nos próximos milhões de anos. Círculos de fadas. Esse é um fenômeno incrível que acontece numa faixa de 2.500 quilômetros no deserto do Namibe. São círculos misteriosos sem nenhuma vida vegetal que têm entre 1,8 e 6 metros de diâmetro. Ninguém sabia ao certo por que eles existiam. As teorias principais eram de que eles eram causados por colônias de cupins que deixavam a terra porosa e com uma reserva de água perene, ou resultado de uma guerra de território entre plantas nativas. No final das contas, um estudo mostrou que era uma mistura das duas coisas. Enquanto os buracos maiores foram causados por colônias de cupins, os menores eram resultado das raízes de plantas limitando o acesso uma das outras à água subterrânea. Que coisa, né? Liquefação. Em 2011, um terremoto abalou o nordeste do Japão. Ele causou uma destruição sem precedentes e uma série de tsunamis que arrasou regiões costeiras. Ele ficou conhecido como um dos abalos sísmicos mais fortes já registrados. Na Baía do Tóquio, depois do terremoto, o chão começou a se erguer e se agitar, formando fissuras que começaram a vazar um líquido escuro e grosso, mas parecido com uma espécie de lama. Os encanamentos se partiram e os postes começaram a cair. Esse é um evento conhecido como liquefação, em que o solo, por causa de uma grave perturbação como um terremoto, começa a se tornar líquido. O que estava vazando debaixo do asfalto no Japão era o próprio chão debaixo dos pés deles. Saturação do solo. Esses trabalhadores tiveram uma grande surpresa quando chegaram no canteiro de obras para encontrar um solo que estava se comportando como um verdadeiro pula-pula. Apesar de muito divertido, esse fenômeno tinha uma explicação muito lógica. Um dos donos anteriores do terreno tinha coberto uma piscina antiga com argila sem antes drenar a água restante. O resultado foi uma mistura de solo solto com argila com um alto teor de umidade. Com o peso do maquinário, as partículas de solo se repelem, se misturando com água. A solução é simples: misturar um pouco mais de solo seco. Buracos na terra. Esse fenômeno assustador é conhecido como dolina ou sumidouro. Ele acontece quando um buraco se forma aparentemente do nada. Isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar do planeta. Na Guatemala, em 2010, por exemplo, uma dolina de 20 metros de diâmetro por 30 metros de profundidade se abriu, engolindo um prédio de 3 andares e matando 15 pessoas. Ele acontece geralmente quando um solo de calcário ou gesso sofre erosão, deixando
tendo apenas uma camada superior que, um dia, se rompe. A maior dolina registrada existe na China, tendo um total de 609 metros de diâmetro. Embora seja um evento natural, a atividade humana piora a situação, porque os canteiros da construção fazem com que a água se acumule de forma irregular no solo. Crateras explosivas. Em 2017, caçadores de renas na Sibéria foram surpreendidos por um forte estrondo, seguido de uma coluna de fogo e fumaça. Foi aí que eles se depararam com uma cratera recém-formada nas margens de um rio. Mais tarde, foi encontrada outra cratera do tipo na região. Os especialistas explicam que essas crateras se devem ao derretimento do permafrost, que é uma camada de gelo subterrânea, um resquício da era do gelo. Esse derretimento faz com que todo o tecido orgânico, como plantas e restos de animais que estavam conservados no gelo, se decomponham subitamente, liberando gás metano, que gera a explosão. Essas crateras explosivas devem ser cada vez mais comuns por causa do derretimento do Ártico graças às mudanças climáticas. Eles provavelmente não são eventos isolados, podendo acontecer no mundo todo. Floresta respirando. Em outubro de 2018, um usuário do Twitter filmou e postou, chocado, um vídeo que mostrava o solo de uma floresta aparentemente respirando. Já pensou? Que cena impressionante! A discussão para entender o fenômeno logo tomou a internet, mas foi explicado pela The Water Network. Basicamente, a explicação foi que o evento se devia a fortes ventos, que, combinados a um solo mais solto e encharcado, faziam com que as raízes das árvores fossem sendo arrancadas. Na realidade, a aparente respiração do solo não era nada mais que uma espécie de braço de ferro entre o vento e as árvores, que se prendiam no lugar. Bolhas de grama. O que você pensaria se visse uma imensa bolha de grama no seu quintal? Do tipo que se mexesse quando fosse pressionada? Bom, até isso teria uma explicação racional. E, na verdade, não é um evento tão raro assim. Essas bolhas nada são além de um bolsão de água abaixo da superfície, muitas vezes em locais de sobreposição de grama sintética e grama natural. Elas são causadas por fortes chuvas, que encharcam o solo a ponto de gerar um grande acúmulo de água. Em alguns casos, também podem ser resultado do derretimento do permafrost ou de um encanamento sendo estourado. Elas são muito comuns em campos de golfe. Para resolver o problema, basta fazer um furo no bolsão e drenar a água. Mas e você? Qual foi o caso mais misterioso para você? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e não esquece de clicar o sininho para ativar as notificações e assim não perder nenhum vídeo.